Nós vamos ter aqui agora o Marcelo, né, que é coordenador regional da NTT. Tem o Alexandre, que é coordenador de fiscalização na Espírito Santo e Rio. Boa tarde, boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo evento, muito obrigado. É uma satisfação para a gente estar aqui representando a agência e podendo tirar a dúvida. A gente, como regulador, falo sempre, o papel da agência reguladora é sempre estar aí no pilar do cliente, do empresário, garantindo aí o mercado de forma, um mercado equilibrado para todos. A apresentação foi muito boa, parabéns também, Ricardo. Foi bem esclarecedora. A gente vai abrir agora para as perguntas. Boa parte das perguntas poderiam ser feitas, eu acho que já foram esclarecidas já na apresentação que teve, mas mesmo assim a gente pode esclarecer mais pontos. A gente pode também ter alguma dúvida em relação a excesso de peso, fiscalização de peso, estamos à disposição também, porque eu acho que sempre é bem vinculado ali a contratação, a questão de fiscalização de peso, a questão do RNTRC. Então, estamos à vontade aí, fiquem à vontade de fazer as perguntas que quiserem, aí o pessoal organiza aí como é que vai ser a sequência de perguntas, como é que... Eu vou pedir para quem for fazer a pergunta, só falar o nome e qual é a empresa que está representando, só para a gente ir, né, ir registrando. Boa tarde a todos. Dinês, da Dimogran. A minha pergunta é a X. O funcionário fez a nota, né, tirou o MDF, mas ele errou o MDF. Aí ele cancela aquele MDF, faz um certo. E, porventura, na hora que o motorista vai viajar, ele entrega o cancelado. Quando chega na barreira, o que é feito? É um documento fiscal. Aí, no caso aí, é importante destacar a diferença do documento de transporte para o documento fiscal. O documento fiscal é avaliado também no momento da fiscalização e deve ser transportado sempre com o documento correto. Eventualmente, observando que tem alguma informação ali que não esteja correta, no caso não é nesse regulamento que foi passado, sim do RNTRC, que trata sobre o registro do transportador, há também a possibilidade de haver uma infração por estar transportando com um documento não esteja com as informações válidas. Mesmo uma vez quando foi feita o MDF exato, ele tem prova, porque é um documento eletrônico, então foi tirado em tempo real. Há algum recurso nisso? O que acontece? Nem sempre o fiscal que estiver na rodovia ele vai ter acesso a poder conseguir consultar. Isso na fiscalização automática, eletrônica, não vai acontecer de gerar o auto de infração, porque ele vai consultar a base nacional e vai ver que tem a emissão de um documento com as informações corretas. Mas pode acontecer, se esse veículo for abordado por um fiscal, ele consultar essa documentação, ele tivesse sem acesso à internet, estivesse com algum problema, de ser lavrado um auto. Se for lavrado um auto, a empresa vai poder entrar com defesa e mostrar que aquele documento que estava sendo portado naquele momento era um documento que tinha sido cancelado e demonstrar que foi emitido no novo. Opa, peraí. Vou pedir para que passe lá para ele. O CIOT intermunicipal, ele tem que ser informado também? O CIOT, ele deve ser cadastrado para qualquer operação de transporte. A gente não entra no mérito, não se entra no mérito intermunicipal, interestadual, o internacional não se emite. A resolução deixa claro que o transporte de carga internacional não se emite o CIOT para nesse caso. Quanto a qualquer outro tipo de transporte, havendo uma contratação de serviço de transporte, deve ser cadastrada a operação e emitido o código de identificação da operação de transporte. Tá. E se o contratante ele não informar o CIOT, a empresa que está carregando o material, ela sofre alguma penalidade? Essa infração existia anteriormente, ela foi retirada. Na verdade, hoje a infração ali existe somente se possibilitar um meio diverso, então assim, não é uma coisa automática. Se você sendo transportador, se você receber de forma diversa, anteriormente, a resolução anterior, chegou a uma época existia uma infração sim, hoje não existe
essa infração, existe para o contratante. Boa tarde. A respeito de nota retirada, no caso em transportadora, alguns contadores e algumas empresas exigem o carro, caso em nome próprio ou contrato de vinculação. Quando o carro não está vinculado ou em nome da empresa, não pode se tirar em nome da transportadora? O transportador, ele tem que estar cadastrado na NTT. O veículo não precisa estar em nome da empresa ou em nome dele. Esse veículo pode ser arrendado, pode estar em nome de um terceiro, pode ser de uma outra empresa e foi agregado na transportadora. Mas, para ele realizar serviço de transporte de carga remunerado, cobrar por isso, ele precisa de colocar esse veículo na frota dele lá na NTT. Não necessariamente tem que estar em nome dele. Tem empresa aí exigindo que o documento do caminhão esteja em nome. Não precisa disso. O documento do caminhão pode estar no nome de uma pessoa física, pode estar no nome de uma outra empresa de granito. Não tem problema. O fato é, para se prestar serviço de transporte remunerado de cargas no Brasil, você tem que se cadastrar no órgão regulador, que é a NTT. E aí, quando você se cadastra lá, você vincula as placas dos veículos que você usa a seu número de NTT. E com esses veículos, você pode prestar serviço. Se não tiver cadastrado na NTT e ele trabalhar com esse caminhão, se for pego, vai ter auto de infração, porque eu já vi empresa que foi autuada por conta disso, por estar prestando serviço remunerado de cargas num veículo que não está cadastrado na NTT ou não está na frota dele, entendeu? Não, sim. Mas, exemplo, no caso, a gente tem uma transportadora. O terceiro está vindo carregar mediante para a gente na empresa. Ele tem NTT, tudo normal. Você subcontratou. Isso aí. Existe porque haver esse bloqueio de certas empresas e não retirar em nome da transportadora, para a transportadora fazer o CIOT, o MDF, o CTE, o pagamento... Porque na subcontratação, a empresa contrata a transportadora e a transportadora subcontrata com outro profissional, que pode ser autônomo ou uma outra transportadora. A transportadora é que vai emitir o CTE para a empresa que contratou ela. Isso. E vai receber dessa empresa e vai pagar o subcontratado da forma que for lá. Inclusive, tem até aquele CTE de subcontratado, né? Que o subcontratado emite um CTE de subcontratado, tem um código específico na hora dele emitir, justamente para o sistema entender isso, né? Que não foi a transportadora que prestou diretamente aquele serviço, foi feito através de um subcontratado, e aí tem o CTE de subcontratado lá. Então, assim, eu não vejo motivo para impedir isso aí, não. É porque existe, a legislação permite subcontratação. Eu tenho cliente transportador que subcontrata lá, normal, nunca tivemos esse problema. Boa tarde a todos. Bismarck, empresa Magban. E, como o Ricardo falou, no caso da subcontratação, ou quem contratar com a transportadora, o CIOT poderá ser emitido pela transportadora. Sim. Certo? Só que a legislação trata que tem que ser o contratante do transporte. Então, eu sou o contratante, a empresa como contratante. E aí eu posso delegar a emissão do CIOT para a transportadora mesmo assim? Lá ela diz que você, quando você contrata diretamente a transportadora, você pode delegar para a transportadora gerar o CIOT. É você contratando diretamente a transportadora. Mas você tem que fiscalizar isso, né? Você é solidário, né? Você quer, eu estou vendo que ele está querendo falar. Você é o responsável. Você é o responsável. Você é o responsável. Existe uma relação contratual aí. Você pode delegar sim, mas se não for emitida a infração, você vai ser autuado da mesma forma. Então, tome bastante cuidado nessa questão. Então, assim, essa questão da possibilidade de não deixar claro que existe essa relação de transporte.
E não, eu vejo muita dúvida sempre a questão de subcontratação, a questão de embarcador, entenda bem diferente. Quando a gente fala de embarcador, é para a questão de excesso de peso. É quem colocou a carga em cima do caminhão. Não interessa quem contratou. No caso de contratação, é quem está pagando o frete ao transportador que efetivamente está transportando. É o caminhão com a pedra, com a carga nas costas. Então, assim, essa é a operação de transporte fiscalizada. Quando a gente fala ali, foi falado, eu sou uma transportadora e vem um outro carro puxar para mim. Não. Está havendo uma outra contratação. A operação de transporte é uma outra operação de transporte. Por mais que você tenha sido contratado por uma indústria, você é transportador e você não vai realizar aquele frete, vai repassar, vai subcontratar, aquilo ali nós temos uma nova operação de transporte e o CIOT é dessa relação final, é do transporte que está efetivamente sendo realizado com quem o contratou. Então, é sempre deixar esse cuidado aí para ter essa atenção. Provocar, Ricardo, vou te provocar. Às vezes eu que estou entendendo errado. Porque, assim, quando a Magban contrata, ela contrata, assim, para trazer bloco para a indústria, por exemplo. Ok. Então, eu contratei, eu vou pagar. Sim. Mas eu acho que a grande maioria... É a operação inversa. É o inverso. É a venda. É a venda, não é? O grande problema é a venda e você mandar o cliente lá emitir o CIOT. Não é isso que é a confusão hoje? É isso. É aquela operação que eu comentei, por isso até que eu pedi o microfone que eu ia falar, né? Com relação ao que ele falou ali, a gente, praticamente, no setor de roça tem muito pouco isso, que é a subcontratação. Que na subcontratação o CIOT é emitido entre a transportadora e o subcontratado, não é isso? A empresa que contratou a transportadora não vai ter CIOT nessa operação, não é? Então, por exemplo, para não confundir, uma empresa do setor de rochas, a Magban, contratou uma transportadora para buscar um bloco lá no norte do estado para ela. Não, eles estão com dúvida. Depois eu vou entrar nesse outro aí que aí vai complicar de vez. A gente sai daqui meia-noite. Vamos supor, a Magban contratou uma transportadora para buscar um bloco para lá no norte do estado. Aí essa transportadora não vai com o carro dela. Ela subcontrata com o autônomo. A Magban não vai ter que gerar CIOT com essa transportadora. Quem vai gerar o CIOT é a transportadora, entre a transportadora e o subcontratado dela que foi buscar lá. Então, nesse caso, a Magban não gera, porque houve uma subcontratação no meio, e aí quem gera lá. Aí o que o pessoal está em dúvida? Que vai pagar a Magban. Como que a Magban vai saber que o cara subcontratou, e como que vocês da fiscalização vão saber isso, porque o bloco está descendo do norte, você vai olhar, o MDF, a Magban não gerou? Multa. Entendeu? É isso que eles... Se você quiser pontuar, aí depois eu vou entrar no assunto que o Thales falou. E nessa situação que você falou, ô Ricardo, eu tenho que ter um CTE contra a Magban. Quem vai emitir esse CTE contra a Magban? Aí vão ser 2 CTEs. Vai ser um CTE da transportadora para você, para cobrar esse frete, e o subcontratado vai emitir um CTE para a transportadora. Aí tem um tipo de CTE lá subcontratado próprio. Vai ser 2 CTEs mesmo. Só que você vai pagar um, vai ter o seu CTE lá e pronto, entendeu? Ricardo, o outro é com a transportadora. Eu não sei se eu entendi errado, mas se a transportadora contratar um autônomo, em vez de CTE, vai ser o RPA, né? Aí a transportadora, se for autônomo, a transportadora vai fazer um RPA, pagar o autônomo, e vai emitir um CTE para a Magban. Se ela subcontratar com a transportadora, aí é o CTE de subcontratado, isso aí. Tá. Exatamente. A gente tem uma pergunta, a gente tem pergunta remota. Peraí, pessoal que está remoto, a gente vai passar aqui. É que só tem uma sequência da pergunta aqui, peraí. Deixa eu só concluir aqui. Quem conhece a operação do transportador é o próprio transportador, né? A Magban não conhece, não sabe se ele vai transportar com terceiro, com frota própria. Então, só vendendo o nosso peixe aqui, a Roadcard ela tem um produto que o embarcador contrata e ele dá a senha para o transportador emitir o CIOT. Então, ele consegue visualizar tudo que o transportador está fazendo com relação ao CIOT, tá? A pergunta ficou incompleta, a resposta. Espera aí, então vamos lá. Pode ir.
O que acontece? Para você emitir o CIOT, você obrigatoriamente vai ter que ter todas as informações do veículo que efetivamente vai efetuar o transporte. Então, no momento que você contrata uma transportadora, ela subcontrata, ela para você emitir o CIOT para essa transportadora, ela teria que te informar qual veículo que seria, qual horário, onde queria. Ela não vai te fornecer isso, porque ela vai falar, vou subcontratar, eu não vou efetuar esse transporte com um veículo meu. Porque você não tem nem como fazer essa emissão, porque você não tem ainda o documento, qual o veículo que vai se fazer esse transporte. No momento que chegar um veículo na sua indústria para embarcar, ele foi contratado foi subcontratado por uma transportadora que você já tinha contratado, ela não fez esse serviço, subcontratou. Você vai ter que perguntar a ele se ele foi, de quem foi contratado, e exigir que seja feita a emissão do CIOT ali pelas partes. Você não vai ser responsabilizado nesse caso, porque houve uma subcontratação. A fiscalização vai ser sempre no transportador final e quem o contratou. Essa perna acaba aí, não vai até a indústria, mas tem que acompanhar sim. E a pergunta é, como é que eu vou saber? Porque você tem que ter o documento, qual é o veículo. E no que você for consultar o veículo, você vai ver que aquela transportadora que vai efetuar o transporte não é a que você contratou. É um autônomo, é alguém. Então, assim, aí fica claro que ali houve uma subcontratação. Por isso. Marcelo, só uma... Sim. Só que o camarada chegou, né? Você falou assim, você vai exigir que ele emita o CIOT. Só que o camarada chegou, rapaz, sexta-feira, 18 horas... Eu estou precisando mandar carga ou para o porto ou para algum lugar, não consigo falar, tem que ter o CIOT, aí é o seguinte, eu resolvo gerar. Falo assim, não é obrigação minha, mas eu vou dar um jeito. Não. Você não vai gerar, você não é o contratante daquela operação de transporte que vai acontecer. Você foi o contratante de uma transportadora ali, porém não é ela que está fazendo o transporte. A responsabilidade ali é entre o transportador, que está efetivamente com a carga nas costas, ou colocando a carga nas costas, e quem o contratou. No caso desse aí, se houver uma fiscalização, a indústria de rocha não será autuada. Porque claramente vai ter uma documentação de transporte intermediária ali, um CTE, que vai indicar uma subcontratação. Então, a relação de transporte a ser fiscalizada é essa relação final e não a relação inicial. Então, por exemplo, nesse caso, ele poderia liberar o transporte? Liberar não teria nenhum problema nesse caso, porque ele não está fazendo a contratação final ali. Quem está efetuando o transporte, o que ele pode cobrar? Se fosse eu, indústria, eu contratei o senhor para fazer o transporte, aparece um veículo qualquer para retirar essa carga, eu não iria deixar de retirar. Porque, assim, o veículo não é seu, não é um representante seu, apareceu um autônomo, eu te contratei, apareceu um autônomo. Então, ele tem que aparecer com a documentação pertinente. Inclusive, o senhor deveria ter emitido já o CTE. Então, assim, com a emissão do CTE, fica claro que aquela responsabilidade pela contratação daquela operação de transporte não é mais sua. Então, com base naquele documento ali de subcontratação, você está eximido aí da responsabilidade da emissão e do CIOT, nesse caso. Na subcontratação. É nova a pergunta? Tá, porque a gente está com o pessoal remoto lá esperando. Não, pessoal, só fazendo um parênteses aqui. O que ele falou é referente à subcontratação, tá? Tudo que ele falou até agora é sobre subcontratação. Quando você contrata uma transportadora e ela subcontrata com outro. Pode falar, Renato. Não, então não é sobre isso que eu quero perguntar, porque eu percebi que muita gente acha que entendeu assim. Porque, na verdade, tudo bem, então subcontratação fechou. O que o pessoal está em muita dúvida? Quem vai pagar a multa de 5 mil? Por exemplo, vamos supor que o Renato ali deu a sexta-feira, lá 18 horas, que o Dr. Selmo falou, e ele não é o responsável pelo pagamento do frete, porque lá eu sei que ele não paga, quem paga é o cliente dele 100% das vezes. Ele emite o MDF e libera a mercadoria sem o CIOT. Quem vai pagar os 5 mil? Ele ou o cliente? A pergunta é, quem contratou a operação de transporte? Quem contratou? Olha só. Quem contratou foi o cliente. Responsabilidade do cliente. Responsabilidade do cliente. Também a responsabilidade da emissão do MDF. Certo? Que a maioria das empresas,
a grande maioria faz errado, né? Todas fazem errado. Porque o cliente contrata o frete, mas ele não sabe nem o que é MDF. Né? Aí ele chega lá, você liga para o cliente, olha só, eu vou emitir a nota fiscal para você, e você emite o seu MDF e manda para mim para poder colocar o número dela ou a chave dela na nota fiscal aqui. Como que vai funcionar isso? Eu vou emitir a nota fiscal, vou mandar os dados, vou mandar a nota fiscal para o cliente, ele vai emitir o CIOT, vai emitir o MDF, vai incluir essa numeração, vai me devolver para eu colocar na nota, grampear e entregar para o motorista? Sim. Mas isso aí é uma coisa que, infelizmente, não funciona no nosso setor. Infelizmente, não funciona. Entendeu? A minha empresa tem 20 anos, mas tem empresa aí que tem 30, 40, 50 anos aí. Isso aí não funciona. Infelizmente, não... A gente conversei, bati cabeça com o Ricardo no escritório, conversei com ele, falei assim, gente, como... eu estou querendo entender uma coisa que não entra na cabeça. Não é só na minha, não. É na de todo mundo e no do cliente também, porque tem cliente que lá na cidade dele, o dono da empresa está cortando pedra, o filho está tentando vender, o outro está fazendo... E quem tira a nota na empresa dele não é nem o funcionário, é o contador que se diz contador, que está lá do outro lado da rua, lá com a portinha aberta. E como que vai fazer isso? Ele vai fazer isso 5, 6 horas da tarde, numa sexta-feira, e vai mandar aquela documentação toda para a gente? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ficar sem vender? A gente vai fechar as portas? Então, acho que a gente tem que ser solidário com... Aí, se você manda, se você toma a multa, você mandou a carga para lá, ele vai de desconto aquilo ali de você, porque ele... Ah, não, pode mandar, se der algum problema, a gente assume. E chega na hora, não assume. E aí, o que a gente vai fazer? Aí eu falo assim, gente, cada um tem a sua responsabilidade aí no processo aí. No momento que você é indústria de rocha e alguém está comprando o seu produto, teoricamente, sua responsabilidade ali é vender, alguém vai retirar aquela rocha dali. Qualquer serviço que você prestar ali de forma gratuita ou não, a um terceiro, aí é faculdade do senhor. Mas, no caso, para a caracterização da operação de transporte, você está aparecendo como uma indústria, venda. Quem fez a contratação daquele transporte, quem efetivamente fez aquele transporte, que é o que nos importa. A agência, a gente olha e enxerga a operação de transporte em si. Então, assim, o senhor emitiu a nota fiscal da rocha ali. Até aí a agência não se meteu em nada, porque, assim, da mesma forma que eu posso ali no mercado. Eu posso com o meu carro ali no mercado trazer mercadoria para mim, eu posso contratar uma transportadora para ir lá. Aí quem é responsável pela essa contratação sou eu e não o mercado. Então, você está trazendo por uma questão pessoal, assim. Mas, no caso você trouxe a explicação, assim, você faz uma coisa para ajudar ali quem está te comprando a sua mercadoria, até porque pela dificuldade da pessoa. Aí tem que até que pensar, aí é uma estratégia da sua empresa em facilitar essa compra da sua mercadoria. Mas a relação de transporte, no momento que ele pagar o transporte, ele é obrigado a fazer a emissão, a cadastrar o CIOT, é dele. É dele. Você está vendendo rocha, você não está oferecendo serviço de transporte, tampouco contratando uma operação de transporte. Fique claro dessa forma. Pessoal, peraí. Olha só, a gente precisa... Eu sei que a coisa sobe a temperatura por causa do tema que afeta todo mundo, mas a gente tem que seguir uma certa ordem, porque senão ninguém vai conseguir contribuir. O senhor Ronaldo tinha pedido aqui, eu estou devendo lá o acesso remoto, vou passar para o senhor Ronaldo, após ele eu passo para o acesso remoto e a gente vai voltando para cá, tá? Porque senão a gente não vai conseguir chegar a um ponto comum. Boa tarde a todos. Meu nome é Ronaldo Azevedo, da AMG Import. Eu tenho para passar para vocês uma situação que ela é normal. Todos os nossos clientes, eles são fora do Espírito Santo. A maioria desses clientes, eles contratam um transportador autônomo e, normalmente, quando ele transporta, faz o pedido, ele não compra em somente uma empresa. O caminhão que ele contrata vai buscar em 10 empresas diferentes. Tá?
Ou seja, às vezes o caminhão começa a carregar na quarta-feira, vai para o Rio Grande do Sul, começa a carregar na quarta-feira, carrega a quarta em 2 empresas e termina na sexta, no final da tarde, para poder viajar e na segunda estar lá descarregando. Primeira pergunta. Nesse caso, carga fracionada, o contratante tem que emitir o CIOT e MDF? Porque se ele tiver que emitir CIOT e MDF, ele vai ter que emitir 10 CIOT e para um caminhão. Então, a primeira, se tiver 10 apanha, são 10 empresas diferentes. Dificilmente nós temos um transportador autônomo carregando em uma empresa só para um cliente só. Normalmente são todas cargas fracionadas, porque são marmorarias, são pequenas empresas que levam pequenas quantidades de materiais diferentes para ter um mix de material na sua empresa. Tá? Não um produto só. E, muitas vezes, uma empresa só não tem um mix que atenda a demanda da empresa, que é o contratante, né, do frete, o cliente da empresa. Certo? Então, a grande pergunta é, um caminhão contratado por transportador autônomo, pelo cliente, que eu acho que a maioria aqui quer saber é isso, se ele tem que emitir 10 CIOTs e para um MDF, ou se não tem nenhum CIOT, nenhum MDF, porque a carga é fracionada. A resolução deixou claro ali que foi postergado a questão da quando não for carga lotação. Então, no caso aí, não é nenhuma preocupação da indústria de rocha, eu digo, porque assim, no caso é quem contratou, você não foi o contratante em nenhum momento. Esse autônomo ele está indo retirar a mercadoria, você é embarcador somente embarcador, você não é o contratante. No momento que você não é o contratante, não há de se falar em emissão de CIOT. Então, fique bem claro isso. Se ele contratou um caminhão para retirar em vários lugares, mas ele contratou eu sou o contratante, eu contratei o senhor para retirar em 10 indústrias diferentes, eu tenho que emitir, é uma carga só, é um frete. É um frete. Não, é um frete. Embarcadores fracionados, porém, é uma contratação só. Eu fiz uma contratação, eu vou ter que emitir o CIOT. Porque eu fiz uma contratação para o senhor retirar a mercadoria em 10 empresas diferentes. Normal, sem problema nenhum. Eu sou o contratante, contratei o senhor. Sim, eu sou o contratante, contratei o senhor. Perfeito. Então, nenhuma das empresas embarcadoras tem que se preocupar com isso, se a empresa emitiu o CIOT para aquele transportador ou não. O CIOT é a responsabilidade da contratação, é da relação de transporte, não ter nunca essa confusão de relação de contratação do serviço de transporte com embarcar mercadoria. Perfeito. Embarcar mercadoria, você deve ter preocupação com excesso de peso, com certeza. Não, aí a responsabilidade é sua, sim. Agora, em relação à questão de contratação, tanto no CIOT, tanto no Vale Pedágio, tanto no RNTRC, a responsabilidade é de quem contratou a operação de... Perfeito. Morreu. Então, até em cima disso, da sobrecarga, se a empresa contratou 10 embarques, o primeiro, ele embarcou 2.000 quilos, o terceiro, mais 2.000 quilos, o 18º embarcou 200 quilos, deu sobrecarga de 2.000 quilos. Quem é que vai pagar a multa? Artigo 257 do Código de Trânsito, o transportador. O transportador. Transportador. No caso de mais de um embarcador, a responsabilidade pela infração de excesso de peso é do transportador. Ok, então... É somente do embarcador, no caso, então, que ele for o único embarcador e o peso declarado foi inferior àquele aferido. Então, para todo mundo, então, o mais interessante é o seguinte, nossas empresas não têm que emitir nenhum MDF a partir do dia 16, nós não temos responsabilidades com nada. Se o contratante e o transportador não estiver levando o CIOT referente àquela carga contratada, é um problema de transportador com contratante. No caso, se você não fizer a contratação de nenhum serviço, o senhor não é responsável pela emissão. Sim. O senhor é simplesmente... É o embarcador. Da mercadoria. É o fornecedor da mercadoria. O embarcador ele é responsabilizado em 2 casos da NTT. Um é excesso de peso
e o outro é para produtos perigosos. Acho que eu resumi bem aqui, né, Renato? Que todo mundo está com dúvida. Não é isso? Gente, espera só, mais uma vez, vamos voltar. Deixa eu perguntar lá, o pessoal, que eu já passei umas 4 vezes a pergunta de lá, a gente volta para cá. Vitória tem uma pergunta a ser feita. Vem cá. Aqui, você está ouvindo? Pode fazer a pergunta. Fala da onde você quiser. Boa tarde, eu sou o Jefferson da Consentido e eu tenho algumas dúvidas, na verdade. A primeira, referente à emissão do CIOT, para o caso de uma operação com entrega em 2 UFs. A gente tem que emitir um CIOT informando o destino final ou um CIOT para cada UF? Para cada estado. A resolução deixa claro que, no caso de mais de um ponto de embarque e desembarque, é sempre os maiores, né? Origem e destino mais longos. Ouviu aí, Vitória? Sim. É um CIOT só, é uma operação de transporte e a origem e destino do CIOT sem os pontos mais de maior distância. No caso de transporte próprio, nós temos que emitir também o CIOT ou só o manifesto? Vitória, deu um corte no som aí. Repete, por favor, pausadamente. Transporte com veículo próprio. A gente precisa emitir só o manifesto ou o CIOT também? Veículo próprio não tem necessidade de emissão de CIOT, não. E, por último, qual que é a nossa responsabilidade como embarcador, tendo contratado uma transportadora com a questão da entrega dos documentos ao transportador? Eu posso liberar o motorista sem ter ainda o documento em mão, ou eu preciso aguardar o envio pela transportadora para imprimir e entregar a documentação completa ao motorista? Vitória, a pergunta foi no sentido de que se você tem que aguardar receber a documentação do contratante para entregar ao motorista, ou se você pode liberar o veículo, né, liberar o transporte, não tendo recebido essa documentação. Foi essa a pergunta? Não tendo recebido a documentação ainda. Cortou. Não tendo recebido a documentação, a segunda opção. É isso mesmo, né? É isso aí. Teoricamente, para a questão do CIOT, você não teria obrigação de aguardar a emissão do documento, não. Mas você pode ter problema com a Receita trafegando sem a documentação, né? Aí vai ser problema do transportador também. Vai ser no contratante, não vai ser no contratado, não vai ser na empresa embarcadora. Pessoal, peraí. A autuação vai ser sempre no contratante. O contratante vai ser autuado. Só que esse veículo pode acabar ficando retido em algum lugar por falta de documentação. Pessoal, vamos dar uma... Vitória, ok? Ok. Obrigado. Mais alguma coisa, Vitória? Tem mais uma pergunta. Aproveita. Boa tarde. Patrícia, eu falo aqui da Granito Zucchi. Se eu delegar ao meu transportador a geração do código CIOT, como eu posso fiscalizar isso? Vitória, repete, por favor. É o que ele já falou mais cedo. Vitória, repete. Ô Alessandra, meu telefone está te chamando aí. Se você atender também e falar, eu repito aqui. Ou Vitória, repete, tanto faz. Fala que eu vou repetindo aqui. Tá. A pergunta é, se ela delegar ao transportador dela, quem ela contratou, para fazer a geração do CIOT, como ela consegue efetivamente fiscalizar que ele está
cumprindo o que tem que ser feito. A delegação é uma opção contratual, ela não é obrigatória. A partir do momento que você delega, você tem que ter alguma cláusula contratual que a empresa seja obrigada a te informar, te fornecer as informações sobre o contrato. Agora, aí só avançando, eu acho que pode ser a pergunta dela, embora o Ivan tenha falado que o sistema dele tem uma solução, sim. O que ela está perguntando é como é que ela faz. Beleza, eu tenho que saber como é que ela consegue enxergar ou se ela vai ter que confiar só no que o camarada já emitir. Ele pode passar o número e... Pode passar o cadastro, terminou o cadastro, emite, imprime, gera um PDF, algo no gênero. Vitória, ouviu a resposta? Ok. Voltando aqui para agora, só aproveitar. Barra de São Francisco, tem alguma dúvida? Nova Venécia. Boa tarde, Selvo. De Barra de São Francisco. Diga. Nós temos uma pergunta aqui a ser feita. Só um instante. Boa tarde, eu me chamo Moisés, eu falo da Cultura Francisco. Nós trabalhamos preponderantemente com exportação e já fazemos o MDF, o CTE, mas trabalhamos principalmente para o porto. E convencionado comercialmente, as empresas aceitam o tipo de balança do porto. A minha pergunta é o CTE complementar dessa operação, que distou entre 2% e 3% do CTE principal. Como será a ação do CIOT original nesse CTE complementar? E quanto à questão de peso, nós ainda sofremos com a balança da entrada da 101, que dá uma 3, 4 toneladas da pesagem oficial dos portos alfandegados. Vamos lá, a primeira questão ali, eu acho que ele falou da diferença de peso da entrada do porto para a carga que ele saiu da indústria. Ele vai ter que emitir, o CIOT é o peso fiscal ali, que ele foi declarado no documento fiscal. Então, assim, eventual peso ali pode ter abastecido, chovido, pode ter tido qualquer problema, que pode ter uma diferença de peso, sim, entre duas balanças. Aí não tem nem nada de outro mundo, não. Quanto ao ponto da balança que ele falou, nossos equipamentos são todos verificados pelo Inmetro. Então, assim, sempre que tiver algum problema, pode acionar a agência ou o próprio Inmetro para fazer uma verificação extraordinária. Isso aí não tem problema nenhum, não. Mas nós trabalhando, todos os equipamentos têm uma verificação anual e é feita uma pesagem dinâmica. Então, assim, sempre que identificado algum problema de pesagem de discrepância, ativamente a gente atua para corrigir esse problema, interdita a instalação e refaz, chama o fabricante, atua junto à concessionária para regularizar o problema. Eu vou refazer a pergunta original, então, que é referência ao valor do eu informo o número do primeiro setor. Olha só, numa suposição, eu saí da pedreira com 30 toneladas, correto? Chegou no porto, deu 31. Eu vou fazer um CTE complementar desta 1 tonelada. Como é que eu vou inserir o CIOT no CTE complementar? Uma vez que esse é vinculado à primeira chave eletrônica. Ele quer fazer a inclusão no CTE complementar. Também, entendeu? Pede a ele para verificar se a dúvida é essa. Está me ouvindo? Estou. Então, eu acredito que seja o seguinte, é porque o frete é pago por peso, certo? Correto. Só que lá em cima não tem uma balança para você pesar corretamente e calcular o valor, certo? Aí o caminhão... Todas as minerações tem balança instalada. Então, aí calcula, emite e desce. Quando chega lá no porto, faz a pesagem certa e vê, não é isso? Justamente. Aí, às vezes, o CTE foi emitido lá em cima e deu um valor de frete. Só que quando chegou lá embaixo na balança do porto, que pesou certinho, o peso era maior. Aí o que acontece? Tem que pagar uma diferença do valor do frete para o transportador. Justamente. Aí para pagar... Nós fazemos CTE complementar, exatamente. Nessa ocasião. Exatamente. Aí o transportador ele pesa na balança lá embaixo e aí deu uma diferença.
vamos supor, de R$1.000. Você tira um CTE complementar de R$1.000. Aí o valor do frete vai aumentar. Consequentemente, o CIOT que foi gerado lá atrás vai ficar menor. Então, não existe complemento de CIOT, nem CIOT complementar, né? Pelo que está na resolução lá que eu entendi, aí agora eu também vou te perguntar. Encerra e faz um novo com o valor certo. Pelo que eu entendi, era isso, não é? Deixa eu passar para eles aqui. Salvo engano, tem que cancelar o CIOT e gerar um novo mesmo. Deixa a gente verificar aqui, só um minuto. Eu lembro de ter lido em algum lugar isso, eu ia até perguntar aqui se vale para todas as situações. Pessoal, espera aí, vamos... É um minutinho que ele está verificando aqui na resolução. A gente tem que... Vamos... Oi? Isso aí vai ser, ó, é uma dúvida bastante pertinente, tanto é que está sendo pedido que a gente vai escrever para ser analisado e ter uma resposta oficial. Entendeu? Então, é uma questão. Nem sempre a gente tem todas as respostas. A gente tem que compreender isso, até porque cada um tem a sua especificidade, né? É que tem alguns casos do CIOT que você pode corrigir, outros não são passíveis de correção. Só tem que ver aqui certinho quais são os pontos. Beleza, vamos voltar aqui agora para a base. Vamos lá primeiro aqui. Ela tinha uma pergunta, mas tem ele lá. Espera aí, só um instantinho. Boa tarde. Meu nome é Gilson, eu trabalho com vendas e muitos vendedores de diversas empresas aqui fazem vendas para 5 clientes ou mais numa carga, certo? E às vezes busca materiais em várias empresas para essa mesma carga. Ou seja, tem vários clientes que irão pagar esse frete lá no destino e vários embarcadores aqui. Como vai ser esse trato com o cliente lá? No caso, não é uma carga lotação, na carga fracionada aí. Aí não há de se falar em... primeiro, você não é responsável pela contratação. São essas pessoas, esses clientes. E no caso que é uma carga fracionada, aí foi postergado, vai ser tratado em um momento posterior. Por que eu pergunto isso? Porque, assim como eu sou vendedor, para facilitar o trato com o cliente lá, eu organizo o carregamento, entendeu? Então, assim, o cliente lá nem sabe quem vai o motorista para ele. Ele sabe que vai chegar lá e vai pagar o frete, entendeu? Então, na prática, o senhor é o contratante da operação de transporte. Eu organizo. Mas prática, é assim que o nosso setor funciona, a venda, entendeu? Na teoria, quem é o contratante é o destinatário da carga, mas na prática é o senhor que é o contratante. Exatamente. Vai valer a teoria aí no caso. Vale sempre a documentação emitida. No caso, ele vai, mesmo ele não participando ali, ele fazendo ali, recebendo ali, ele contratando aquela operação de transporte, se ele delegou alguém, aí cabe a ele a responsabilidade se essa pessoa que ele delegou fez certo ou errado. Então, para essa carga de não ser lotação, por enquanto não vai ser exigido o CIOT? Por enquanto, não. Ô Selmo, Barra de São Francisco tem mais uma pergunta. Vitão, daqui a pouco eu volto aí. Deixa eu só dar uma rodada aqui. Faz favor. O pagamento desse frete, né, que vai ser via TED ou contratar uma operadora. É sempre à vista? Tem possibilidade de parcelamento? Como que funciona? Destacando que o pagamento, pelo meio de pagamento ou depósito, é somente para o TAC ou equiparado. Se fizer uma contratação de uma empresa, uma transportadora com mais de 3 veículos, não há de se falar em meio de pagamento, só cadastro de operação de transporte. A forma de pagamento, quando você vai pagar, a relação comercial.
a obrigação do contratante é adiantar o valor do vale pedágio, isso é obrigatório adiantar. Mas o pagamento do frete, você pode fazer uma contratação de um frete que você vai pagar numa data posterior, não tem problema nenhum, não é adiantado, não é. Aí passa a ser uma relação comercial entre as partes. E destacando isso, quando se fala em pagamento eletrônico, TAC e equiparado, não falamos de empresas com mais de 3 veículos. Sempre tomar só esse cuidado aí quando for fazer a contratação direta, ver se a empresa tem mais de 3 veículos na frota dela. E o ICMS de frete, né? Por exemplo, um cliente de fora do estado pediu para um autônomo, né, fazer o frete aqui para ele. Só que o ICMS ele é devido aqui no estado, né? Ele já tem que sair com DUA pago durante a viagem. A tabela da NTT, né? Esse frete, que é o frete mínimo, né? Como que é esse procedimento, que eu ainda estou um pouco confusa em relação a isso? O ICMS de frete, eu vou destacar sobre o frete que eu contratei, aliás, eu não contratei o frete, foi o cliente. O ICMS, como que ele fica nessa história aí? Vai ser sobre o valor da operação. O valor efetivo da é o valor operação. Do frete, né? Foi o que foi levantado. Aqui no Espírito Santo tem um valor referência mínimo, que é exatamente para inibir, você emite um CTE por valor de R$1 para transportar daqui para a Bahia. Mesmo que você faça isso, tem um valor mínimo a ser cobrado, no caso daqui do Espírito Santo. Mas, no caso, vai ser em cima do valor do frete efetivamente pago. Entendi. Boa tarde, é Dionísio da Bramagran Transportes. Hoje a gente trabalha em cima da tabela da NTT, do valor do frete, né? Então, assim, a gente calcula em cima da quantidade de eixo com a distância. Continua valendo. Exato. É tipo de mercadoria a ser transportada, tipo de veículo e a distância. Tipo de mercadoria? Tipo do veículo e a distância a ser percorrida. No caso, assim... Isso num frete e lotação, destacando. Frete carga única. Exato. Um bloco. Eu vou buscar um bloco em Minas. Então, eu tenho a tabela da NTT que me diz, deu 600 quilômetros. Então, eu tenho a quantidade de eixo daquela carreta, mais um percentual lá que a NTT destinou lá. 2,1. Em cima disso que é calculado o frete. Isso. Não é isso? É só multiplicar ali. Não, então, não deixa de existir aquele frete em cima de tonelada. Deixa. Não existe. Não. Então, ele responde a pergunta dele. Não existe mais CTE complementar. Não. Para carga e lotação, de acordo com a lei do peso mínimo do frete e o regulamento, é em cima da característica do veículo, tipo de carga e distância percorrida. Ok. Aqui alguém na frente. Porque eu lembro que era o ping-pong, era meio lá atrás. Lá na minha empresa, o que acontece muito é que os meus clientes contratam um frete, né? Vários clientes meus contratam um frete e carrega lá. Só que os clientes, cada um não emite seu MDF, a empresa emite o MDF ali para o cliente. Há alguma responsabilidade nossa emitindo esse MDF? Porque a carga é fracionada, né, no caso. Aí, só que um motorista vai levar para vários clientes. Aí, nesse caso, não vai ter CIOT, porque a carga é fracionada, né? Mas eu estou emitindo o MDF, apesar de não ser eu que estou contratando o frete. Eu posso emitir esse MDF? Tem algum problema? Porque o cliente, tipo assim, igual foi falado, eles não sabem nem emitir o MDF. Então, a empresa pega todas as notas de cada cliente, daquele motorista, e faz o MDF. Tem alguma responsabilidade nossa nisso? Eu não sei, a questão do manifesto, tem que ver a questão, tem algumas legislações em alguns lugares que são dispensadas, tem algumas restrições nesse caso aí. Mas vamos restringir a questão do CIOT aqui. Não vamos entrar na questão fiscal. O MDF é questão fiscal. Então, vamos entrar na questão simplesmente do CIOT. O MDF é a parte fiscal, apesar da NTT usar ele para fiscalizar, mas ele é o documento que monitora do momento que a mercadoria saiu da empresa até ela chegar no destino.
E a obrigatoriedade de emissão dele, quando contrata transportadora, é sempre da transportadora. Quando contrata autônomo, é do emitente da nota fiscal eletrônica. Então, o emitente da NFE tem que emitir o MDF, exceto quando o destinatário é responsável pelo pagamento do frete e também é emitente de nota fiscal eletrônica. Que, nesse caso, lá fala que deverá ser emitido pelo destinatário, que é o caso do pessoal e do granito todo. Né? Eu já tive caso prático lá, que eu já vi na minha mão. Liberou o caminhão sem o MDF, a fiscalização estadual, aí nem foi NTT, autuou. E eu já tive cliente que falou, então eu vou emitir para o meu cliente. Foi autuado também pelo Estado, e aí não tem como a gente prever, porque não foi o Estado do Espírito Santo, é o Estado da onde foi pego lá, né? E no auto de infração estava escrito assim, emitir documento fiscal quando não está obrigado. Aí foi autuado, R$1.000 e poucos. E o outro foi autuado porque não emitiu, né? Liberou o caminhão sem ter. Aí é uma questão do fisco estadual. Né? Realmente tem essa questão, já teve contadores de outros estados que ligaram para cá, que não sabem nem o que é MDF, mas essa é uma legislação nacional, não tem para onde correr. Né? O risco você está correndo. A NTT pode não autuar, mas você corre de ser autuado. Emitindo ou não emitindo, então. Com certeza. O cliente tem que emitir para não ter problema. Aqui, agora, depois é lá. Leandra MG2. 2 perguntas. Com relação ao CIOT, em termos de valor de frete, vai ser validado com relação à tabela da NTT? Porque eu fui em uma outra palestra, falou que nem se for abaixo, não vai conseguir nem gerar o CIOT. Então, assim, vai realmente haver uma validação com relação a isso, a tabela mínima? A resolução não prevê essa validação, não. Mas, certamente, será autuado por isso. Porque essa fiscalização é uma fiscalização eletrônica, em regra. Tanto a fiscalização eletrônica ela vai ocorrer tanto na leitura desses documentos e o cruzamento dessas informações, incluindo a questão do pagamento do frete, tanto a fiscalização em pórticos da NTT, onde a gente visualiza um veículo, a gente observa que aquele veículo ali está carregado por cruzamento com a base das receitas estaduais e não foi emitido um CIOT para aquela operação de transporte. Então, essa fiscalização eletrônica certamente vai pegar essa incoerência entre o valor do frete devido e o valor do frete pago. E uma segunda questão... Só complementar aqui a informação, as administradoras elas vão informar se o valor do seu frete está abaixo ou não na tabela, mas vai estar liberado. É conta em risco do transportador, daquele que está contratando o frete. Certo. A segunda dúvida, no caso da carga fracionada, sendo mais de um contratante, por enquanto não é obrigatório. Porém, com relação ao MDF, que eu tenho que informar o CIOT lá, nesse caso não vai ser informado. Como que vai ser essa fiscalização? Porque o meu receio é eu não estar obrigada, né? Por exemplo, sou contratante, não estou obrigada a fazer o CIOT, mas tenho que fazer o MDF e vou deixar em branco o campo do CIOT. Como que isso vai ser fiscalizado? Você vai trazer no MDFE a relação das notas. Com a relação das notas, a gente identifica que não é uma carga lotação. E aí não fica dispensado do CIOT, no caso de uma fiscalização. Entendi. Mas aí quando for mais de um embarcador também, no caso. Porque aí, por exemplo, pode ser mais de um contratante e mais de um embarcador. Nesse caso. Sim, aí nós vamos, no momento da fiscalização, nós vamos ter diversos documentos fiscais e você identifica que tem várias origens, vários destinos, verifica que não é uma carga lotação. Aí, e aí fica dispensado do CIOT também. Tá. Vai ter uma validação, então, para isso. Enquanto eu vou lá atrás passar lá para a pessoa da pergunta, nós estamos gravando, tá? O evento, inclusive as perguntas, as respostas, e a gente vai disponibilizar, não amanhã, porque a gente tem que preparar o material, mas em breve a gente vai estar disponibilizando isso no site do Cindy Rochas. Tá? Boa tarde.
Eu acho um pouco bagunçada a legislação brasileira, porque, conforme o Ricardo acabou de falar, eu faço uma venda à empresa que é contratante do frete, que é o destinatário da empresa, ela não sabe o que é um MDF e o que é um CIOT. Eu já ouvi cliente falando comigo que MDF é pedaço de madeira. E o que eu faço em relação a isso? Porque o MDF, você falou assim que eu vou correr o risco se eu emitir ou não. Mas na legislação fala que o contratante que é o responsável. Como que eu vou ficar assim a ver navios de uma coisa sem noção nenhuma? Eu posso liberar um caminhão e ficar esperando uma multa chegar? Então, com relação ao CIOT, eles já responderam ali que eles vão multar o contratante, certo? Então, o contratante eles vão ver, porque lá na nota fiscal eletrônica, até com a versão nova agora ficou melhor, porque lá tem o código identificando quem é o responsável, se é emitente ou destinatário, então pela nota eles sabem quem é o responsável, né? Então, por ali, deixou sem o CIOT, eles disseram que a multa vai para o responsável, para o contratante, né? E vai pegar essa informação na nota fiscal, porque lá fala quem é o responsável. Com relação ao MDFE, pela experiência que eu tenho, que eu já vi vários autos de infração, eles autuam com base no que está na lei. Por exemplo, se for uma transportadora, eles vão autuar a transportadora, porque é ela que tem que gerar. Se for no caso de vocês, que é o cliente que contrata o frete, mas vocês, que são embarcador, acabam liberando sem MDF porque o cliente não gerou, né? Aí eu já tive, na prática, eles deveriam, aí já é o Estado, nem a NTT, o Estado deveria autuar o responsável pela emissão do MDF, que é o destinatário, o contratante, nesse caso, porque ele é contratante do frete e é emitente de nota fiscal eletrônica. Então, ele que tinha que emitir o MDF. Só que eu já tive situações na prática que o fiscal lá da barreira do Estado entendeu que o embarcador não deveria liberar sem. E autuou. E uma outra situação de liberar sem o CIOT, que muita gente aqui passou por isso, você libera sem o MDF. A obrigação é do seu cliente. Seu cliente não sabe nem o que é isso. O que ele faz na hora de te pagar as pedras? Desconta o auto de infração. Isso aconteceu com vários clientes lá que falaram, Ricardo, eu vou liberar 100, não é problema meu, se multar, vai multar ele. Liberou. Multou o cliente dele falou, eu não pago porque eu não sei o que é isso, isso é erro seu aí, descontou na hora de pagar. Então vai descontar os 5 mil da multa do CIOT e mais a multa do MDF. Né? É isso aí que é um problema comercial que vocês vão ter. Agora, os estados estão autuando essa questão da emissão do MDF, tá? Eu tenho visto vários. Sou Rafael, da Rede Cida Automação. Eu tenho dúvida do seguinte, que existe um novo manual de orientação referente ao MDFE integrado, que tem um novo evento chamado de pagamento da operação. Vai ser substituído com relação à geração do CIOT? Se eu gerar o evento, eu não preciso fazer essa geração por fora, porque tem os mesmos dados, vai gerar os mesmos dados são informados, então eu vou ficar dispensado de gerar por fora, pela Repom, frete, e por aí vai? Deixa eu só entender. Você está querendo dizer que dentro do portal da operadora de meio de pagamento você já vai digitar tudo? Não, olha só. No manual do MDFE tem uma nova versão chamada MDFE integrado, versão 1.02, se eu não estou enganado. Vai ter um evento, igual, por exemplo, é o encerramento do MDF, onde ele vai pegar todos os dados, né? Eu, como desenvolvedor, sei, ele vai pegar todos os dados referente ao que já é gerado pelo software de terceiros e vai fazer um evento informando que eu vou ter que botar a conta que foi paga, como que foi pago, se foi transferência ou não, alguns dados, igual é pelo site, por exemplo, da Pancard. Esse evento vai substituir essa geração por fora? Essa que é a minha dúvida. Porque então, pelo manual, basicamente vai ser. Sim. Mas ele não me retorna um número de CIOT, ele não me retorna nada. Mas eu gostaria de saber se vai substituir, porque eu não posso informar um número
de CIOT por esse evento e eu também não tenho o retorno. Mas para que serve esse Eu evento acredito novo? que... Eu sei, é o projeto da nova versão, que não rodou, mas vai rodar. Eu Está acredito em ambiente de homologação, no caso. Posteriormente, em produção teste, também. né? Depois vai entrar em produção. Então, eu acredito que não vai, porque ali não tem todas as informações que precisa. E eu, assim, é o que a gente observa de fora, né? A NTT tem 240 dias para liberar uma conexão, que eu não sei direito como vai funcionar isso. Até gostaria que, se você pudesse falar um pouco como vai ser isso, né? E as operadoras de cartão, elas já têm uma conexão via web service, que o seu software que emite a nota fiscal eletrônica, você já faz tudo numa tela só. Você já preenche tudo ali, ele já transmite, gera o CIOT, pega o número, coloca no MDF, gera MDF, faz tudo numa tela só dentro do seu sistema. Só que isso tem um custo, né? Ele já até comentou isso aqui em outra palestra. Então, se a empresa quiser contratar essa automação, com um clique só você gera a nota, gera o CIOT, gera MDF. Sai tudo sem você precisar acessar. Aí quando é o cliente, lá no sistema do cliente, ele tem que ter um sistema. Ele não tem o sistema, né? Aí não tem jeito, Thales. Aí complica. Não, aí complica. Não, mas o cara tem que ter um sistema, concorda comigo? Porque ele é emitente de NFE. Mas a minha empresa, como software house, ela vai ter clientes também. Então, eu preciso saber. Mas a minha empresa, como software house, elas vão ter clientes também. E eu preciso disponibilizar esse serviço para eles, certo? Então, essa questão dessa conexão, né, que a NTT vai liberar, você já tem alguma informação lá ou eles não falaram nada sobre isso? Essa conexão, na verdade, seria a possibilidade das empresas fazerem direto essa operação junto à NTT. Não foi disponibilizado ainda, não tem nenhum parâmetro ainda. Certamente isso aí vai ser disponibilizado no mercado via web service, de forma que faça essa integração, esse cadastro diretamente na NTT. Mas não tem nada definido ainda. Por isso, desse prazo de praticamente 1 ano. Certamente a ideia vai ser de desburocratizar. Então, assim, no momento que você já emitiu um documento fiscal, se pegar essas mesmas informações e cadastrar a operação de transporte. Isso aí certamente vai ser nessa linha, que é até a linha do governo federal aí que está indo bem nessa desburocratização. Pessoal, vamos... Eu sei que acaba gerando uma... É que eu estou aqui atrás, espera aí. É que acaba gerando, assim, algumas questões paralelas. Só que, por exemplo, eu que estou aqui atrás, eu vim aqui atrás agora... quando a gente começa com uma série de questões paralelas, as respostas lá, aqui atrás fica difícil de entender. Tá? Vai completar aí, depois eu passo para ela aqui então. Vai lá. Tá. A gente acredita que a NTT ela vai manter o sistema antigo ativo, né, até ela poder desenvolver o novo. Então, quem não precisa passar as informações atuais, usa o antigo com as informações que eram exigidas no passado, até a NTT disponibilizar o novo. Tá bom? Eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo. Você falou que agora você teve uma resposta do Estado que vai ser necessário fazer o manifesto para todas as operações, certo? Sim. O transporte municipal, onde a gente usa nota fiscal de serviço, então vou ter que fazer o manifesto e fazer também o CIOT nessas operações? Então, na legislação, lá no regulamento do CMS, eles colocaram lá que seria interestadual e intermunicipal. Aí, lá na parte onde eles criaram lá aquelas datas para entrar em vigor, a exigência, primeiro foi transportadora, do Simples Nacional, ficou por último e tal, até chegar para todo mundo. Nesse artigo, só fala interestadual. Lá na parte do regulamento que fala da emissão do MDFE, fala intermunicipal e interestadual. Então, assim, não fala dentro do município. Fala de um município para o outro e de um estado para o outro. E na resposta que eles me retornaram do e-mail, eles falaram intermunicipal e interestadual. Então, ficou no meu entendimento que dentro do mesmo município não precisaria.
seria de um município para o outro e de um estado para o outro, né, por enquanto. Só quando eu emito CTE, então? Oi? Só quando é emissão de CTE, né, no caso. Na nota fiscal de serviço, no município, não tem que se falar em manifesto. O CTE, serviço de frete. Exatamente. Por enquanto. Mas, pelo projeto da nota fiscal eletrônica, até quando mudou a última vez a versão, eles tiraram vários campos da nota fiscal eletrônica. O pessoal falou, mas sumiu os campos. É porque, o que é o projeto? A nota fiscal vai ficar somente para a parte de imposto. Todos os campos destinados ao transporte vão ser migrados para um novo documento. Só que tem vários projetos piloto, como o colega falou ali, tem um projeto novo do MDF, a Receita Estadual, que o Estado do Espírito Santo está com um projeto piloto aí de um documento fiscal também, parecido com o MDF, né, usando aquelas câmeras do cerco eletrônico lá, né? Então, ela consegue ler a placa do carro, vai buscar o documento no sistema e vai ver que o caminhão está indo e voltando no norte do estado vazio, sem nota fiscal nenhuma atrelada a ele, né? É porque, às vezes, o empresário compra uma carreta para passear. Então, ele vai na Bahia e volta até 2 vezes por semana. Então, é isso que tem esse projeto piloto aí para pegar exatamente isso. Então, assim, eu não sei como que vai ficar daqui para frente. Mas na resposta que eles me deram, seria quando é de um município para o outro, de um estado para o outro. Aí eu concordo com ela que seria mesmo quando emite o CTE, porque o CTE é só em operação interestadual e intermunicipal. Dentro do município é ISS no transporte, então até agora não tem notícia nenhuma de que seria obrigado, não. Barra, eu vou passar aqui para uma pergunta, aí vou ler uma pergunta e volto lá. Deixa eu só passar aqui. Espera aí. Até mesmo, né, complementando a pergunta do amigo lá de Barra de São Francisco, o nosso amigo Dionísio ali, falou da questão de a gente utilizar a tabela mínima de frete hoje, trabalhar com a tabela mínima de frete hoje, e não mais com os fretes por tonelada. Nós temos localidades, né, o Ceará é um exemplo disso, que o frete por tonelada ele é mais caro que o valor da tabela. Nesse caso, o frete não abaixou. A gente continua utilizando o frete por tonelada. A gente não vê problema nenhum, visto que a tabela é o mínimo de frete, certo? E quando a gente contrata o autônomo de lá, a gente descreve no CIOT todos, né, detalhado, ICMS, que é pago antecipado, vale pedágio, adiantamento, às vezes, para o cara abastecer, porque, né, muitas das vezes esse cara prefere receber direto na conta dele, não, depósito em conta. Então, a gente faz um CIOT antes dele sair de lá e fazia o outro quando ele chegava aqui. A gente não cancelava esse primeiro, mesmo porque esse primeiro, algumas vezes, a gente já tentou cancelar e teve problema quando ele passa na barreira dos estados, e a gente amarra no MDFE, que também é responsabilidade nossa de emitir, porque é um autônomo, esse MDFE ele é bipado e carimbado. Uma vez que ele é bipado e carimbado, você não consegue fazer mais nada. Então, a gente, né, também tem esse problema. É errado eu emitir, no caso, eu estou emitindo um complementar. É igual você falou, não existe MDF complementar. Não existe CIOT complementar. Mas eu não posso cancelar um documento que foi carimbado pela Receita, foi bipado pela Receita. E aí? Ele chegou no Espírito Santo já. Ele já fez essa operação de transporte Bahia. Para que você vai cancelar? Não entendi para que você vai cancelar. No caso, eu emito mais um, porque dá diferença. O frete de lá no peso, quando eu emito o CIOT de lá para cá, eu uso o valor da tabela. Eu não posso ferir a tabela. Mas quando ele chega aqui e pesa o bloco, o valor do frete, ele excede o valor da tabela. Então, eu tenho que pagar essa diferença para ele. E como ele recebe em conta, se eu fizer um único depósito para ele, quando, igual você falou, vamos fazer o cruzamento das informações, eu vou ter na conta do meu transportador X e no meu CIOT Y. A Receita vai falar, ou os dois, né, estão errados, ou alguém está sonegando.
A resolução deixa claro aqui, se tiver que corrigir, fala aqui, ó, no decorrer do transporte, se houver necessidade de alteração da informação do CIOT, este deverá ser encerrado e emitido um novo CIOT com as informações retificadas ou atualizadas. No decorrer. Ok. Mas e depois de já ocorrido? Porque ele já chegou em Cachoeiro. Eu já até encerrei o MDFE. Porque ele chega aqui, entendeu? Quando eu tenho... Assim, eu entendi que se ele saiu de lá, tive um problema na Bahia, o CIOT está errado, o MDFE está errado, né? Eu tenho que realmente cancela tudo e refaz. Agora, não é no decorrer. A gente não está ferindo nada. Simplesmente eu tenho um valor a mais a pagar para ele. Mas nesse caso a gente vai entrar em situações hipotéticas. Então, sim, hipotética não. Teoricamente você sabe qual é o valor do contrato. Assim, eu peço desculpa, mas hipotética não. A gente tem esse caso. É real. Eu tenho esse caso. Eu trago o material do Ceará para cá. Você faz uma contratação de transporte sem saber ao certo qual o valor dele. Do peso. Eu não tenho peso. Eu sei que eu não posso fazer a menor que a tabela. Ele não tem como pesar lá? Não. Eu já cheguei a pesar, eu vou ser sincero para você, eu já cheguei a pesar. E a gente fez o CIOT no valor da tabela. A balança, que é disponibilizada lá, eu não sei te falar se é aferida frequentemente, se tem os laudos, porque a gente não está lá para ver, é a balança que está lá disponível. Quando chegou aqui, a gente teve diferença de 6 toneladas. É bastante coisa. Entendeu? Não é 5%. Essa balança está boa para ficar preso linear os veículos. O veículo. Graças a Deus a gente faz com uma margem de erro grande, porque a gente trabalha com a cubagem do material. E a gente usa o peso que a gente tem na indústria aqui. Então, só o que a gente pesa aqui. Pessoal, aqui, ó, o rapaz de Vitória que fez a pergunta, não foi? Também referente a isso? Vitória. Não, a alteração foi barra. Se pode cancelar. Bom, na portaria 19, tem aqui, ó, da emissão do CIOT nas operações de transporte do tipo viagem padrão e transportador agregado. Agregado é quando ele coloca o veículo à disposição o mês todo. Aí tem umas regras aqui para isso, vai gerar um CIOT só do mês inteiro, porque ele recebe por mês, né? Aqui em cima é a única parte que eu achei ele pesquisando naquela hora que fala dessa situação. Então, ó, operação viagem padrão, que é viagem por viagem. A operação de transporte somente poderá ser cancelada em até 24 horas da data da sua declaração. É vedada a retificação de operação de transporte na viagem padrão. Então, a portaria não permite que você retifique nada. Você não pode retificar. É vedada a retificação de operação de transporte. Se no decorrer do transporte houver necessidade de alterar informações do CIOT, é a mesma regra do MDFE, não é? O caminhão quebrou, trocou o caminhão, o que você faz com o MDFE? Encerra e faz um novo, né? Beleza, é o que está lá no regulamento. Então aqui é a mesma coisa. Se no decorrer do transporte aconteceu alguma coisa, encerra e emite um novo. O contratante deverá encerrar o CIOT em até 5 dias da data prevista para o término da viagem, sendo encerrado automaticamente, caso ele não encerre. Então, você gera, se não encerrou, vai encerrar automático. Além disso daqui, eu não achei nada na legislação para poder amparar, após a conclusão do transporte, esse complemento. E tem mais. Lá fala o quê? A tabela é o preço mínimo do frete sem imposto, sem nada. Ou seja, margem de lucro, tributos, incidentes, vale pedágio, tem que ser adicionado aquele valor, né, porque aquele piso mínimo ali é sem nada, seco, e não tem previsão legal para você pagar nada para ele, além do que você declarou no CIOT. Tem, inclusive, previsão de multa, né? Pagar valores fora do que está no CIOT. Inclusive, até o colega ali falou numa outra apresentação, que lá dentro, quando você gera o CIOT, é importante você colocar o valor do pedágio lá dentro, separadinho, não é? Exatamente por esse motivo, que se você pagar alguma coisa diferente daqui, pode ser... Você quer até falar sobre isso? Como que funciona? Na geração lá dentro? É porque o pedágio ele não pode ser embutido no frete, né? Então, quando você negocia um valor de frete, é o frete mais o vale pedágio. Tá. E no nosso sistema, a gente tem um roteirizador, que é origem, destino e tipo de veículo, né?
ele dá o valor exato da praça de pedágio. Então, você sabe quanto é que custou aquela operação de transporte para aquele tipo de veículo, origem e destino, e fora esse valor, você coloca o valor bruto do frete. Espera aí, vamos... Concluiu? Não, é porque tem uma pergunta de Barra de São Francisco e veio para cá, mandou pelo e-mail, pelo WhatsApp, pediu para ler. Barra de São Francisco, estou lendo a pergunta aqui, hein? É só... Qual deve ser a postura do embarcador que é obrigado a emitir o CIOT em operações que destinem mercadorias a não contribuintes do ICMS, pessoa jurídica e PF, e que são contratantes do frete? Como se assegurado o real valor do frete que será pago a um TAC, bem como de outros custos operacionais, tais como pedágio? Mais uma vez, não vamos confundir a figura de embarcador com contratante. Aí ficou muito clara a confusão aí de embarcar e contratar. No caso, o CIOT é a responsabilidade de quem, não de quem embarca. A pergunta foi, falando de embarcar e quem contratou vai pagar o frete. Então, assim, quem está embarcando não é o contratante do frete, você não há de falar em CIOT. Vitor. Ô, Selmo, só um instantinho que ele vai refazer a pergunta aqui. Tá bom. O caso aí ficou, ele falou até da pessoa física, no caso, se for pessoa física, no caso, se for fazer uma contratação... Espera aí, Barra, só um instantinho. No caso, tem uma previsão de, se uma pessoa física fizer uma contratação, se não for para fins comerciais, também não há de se falar em CIOT. Foi incluído isso porque, se eu vou fazer uma mudança, se eu fosse fazer uma mudança, eu teria que, como pessoa física, cadastrar a operação de transporte. Nesse caso aí, não é. Mas se eu for fazer uma contratação de transporte, mesmo sendo pessoa física, para comercializar algum produto, eu sou obrigado. Barra. Olha, a informação que eu tenho, estudar novamente, é que nessas situações caberia ao embarcador substituir o contratante do frete para emissão do CIOT. Eu vou estudar melhor, mas me parece que há como o contratante MEI, que não emite nota fiscal, não emite MDF, né? Me parece que a resolução prevê que nessas situações o embarcador, embora não contratante, substituiria o contratante Barra. Só assim, na hora que você falou segunda vez assim, aí falou que substituiria, aí deu um corte. No finalzinho. A informação, e eu vou olhar melhor na legislação, é que nessas ações onde a mercadoria se destine a, por exemplo, uma empresa do MEI, emite MDF, que não emite nota, em que a mercadoria fosse destinada, ele era como contratante, inclusive pessoa física, nessas situações, eles não gerariam CIOT, mas o embarcador substituiria eles nessa missão. Não, no caso aí, o que acontece? Se eu for pessoa física, por exemplo, eu moro numa cidadezinha, trabalho com polimento, faço lá pia, alguma coisa, eu estou comprando essa mercadoria para comércio, não estou comprando para fins próprios. Então, assim, eu sou obrigado aí a emitir sim. Não entra na exceção, a exceção é para fins particulares de não for mercadoria para comércio. Beleza. Ok, Barra? Obrigado. Falou. Ok, obrigado pela resposta. Tá. Voltar aqui, porque aí tem uma pergunta aqui. Ricardo falou na apresentação dele, e agora chegou a hora de vocês falarem para a gente. Qual é a diferença dessas multas mínimas e máximas? Qual é o fator que vocês vão usar para aplicar? E como será a aplicação dessas multas? E como será essa fiscalização de forma eletrônica de vocês?
Percebe esse aí que todas essas multas que têm um valor mínimo e máximo, ele tem uma referência. Então, assim, ó, é de terceiro diverso contrário, multa de 100% do valor do frete. Então, assim, é um frete de 100%, é um frete de R$550, é R$550 de multa, 100%. É um frete de R$100, aí entra no valor mínimo, 550. É um frete de R$30 mil, é o valor máximo, 10.500. O frete de R$5 mil é R$5 mil a multa. Então, é valor de 100% do valor do frete. Nesse caso aqui, um é 100% do valor do frete, o outro é limitado a valor de 100%, todos são 100% do valor do frete. E outros 50% do valor do frete. Em cima do valor do frete, essa fiscalização vai acontecer eletronicamente ou presencialmente, vai ser preenchido ou acessado no momento que eu olho uma placa de um veículo, eu sei quais são as operações de transporte que estão válidas para aquele veículo, está passando naquele momento, naquele local, eu sei qual é o valor do frete. Então, a autuação será com base naquele valor declarado ali do frete pago. Não fica a critério do fiscal, não. É em cima do valor declarado. Ricardo. Eu acho que não ficou muito claro. É 100% ou 50% do valor do frete mesmo, a multa. Então, se o frete for mais alto, a multa vai ser mais alta. Se o frete for mais baixo, a multa vai ser mais baixa. A diferença é só que tem um valor mínimo de multa e um valor máximo de multa. Então, ela não vai ser nem abaixo de 550, nem acima de 10.500. Mas vai ser em cima do valor do frete, efetivamente. Ricardo, aqui. Eu vou falar outra coisa assim na minha cabeça, estou ouvindo e tal, né, para provocar. Eu acho que a gente tinha que assim, trabalhar também, que nós vamos ter que instruir esses. Não, o nosso cliente. Hoje eles têm que fazer, para ele contratar, ele tem que fazer o cadastro, ter a senha, tá, né? E como... Os caras têm uma morariazinha lá no canto. Porque, assim, os maiores já estão se... Já fazem. Assim, está indo, né? Não, eu estou pensando assim, porque não é a primeira complicação que aparece na nossa vida, né? O governo adora, né, esse sistema tributário do Brasil, e, né? Então... Eu acho que a gente tinha que assim, pensar que é lei. Né? Se você não cumprir a sua parte, você também toma na cabeça. Né? Então, assim, a gente vai ter problema? Vai. Né? Porque eu estou recebendo ligação todo dia. Ficaram 40, né? 40 que você deixou de fora? 40 que quiseram vir, não tinha cadeira. 40 que queriam vir e não vieram, que nós não deixamos vir. Tem mais 40 pedindo para fazer outro debate. Então, assim, uma coisa que eu estou achando é isso, nós vamos ter que encarar esse negócio, tentar passar para o nosso... Porque assim, se ele tomar a multa, vai dar merda. Ele não vai pagar a pedra. Não vai. Tomar uma multa de 5 mil... Não vai porque essas cargas que tem uma entrega só e tem que fazer, né? Mas tem, às vezes o valor da pedra é 3 mil, 4 mil, 5 mil, né? Então eu acho que não tem que, não vai ter solução não. Enquanto for lei, nós vamos ter que caminhar para instruir esses. Vai ter prorrogação. Eu passo a pergunta para o nosso diretor-geral lá. Voltando lá em Barra de São Francisco, Vitão. Vitor. Está me ouvindo? Pode falar, Ricardo. Com relação à pessoa física, que ele perguntou aí, seguinte, lá no artigo 8º diz o seguinte, ó. A pessoa física que contratar transportador autônomo de cargas ou os equiparados a transportador autônomo para transporte de carga de sua propriedade
e sem destinação comercial, fica dispensada das obrigações previstas nessa resolução. Então, a única coisa que eu achei de pessoa física, e eu dei um localizar aqui dentro de toda a legislação, fui passando as abinhas, né? Só achei esse artigo 8º que fala que a pessoa física, quando contratar TAC ou equiparado, para transportar carga de sua propriedade sem destinação comercial. Mais do que isso eu não achei. Mas se ele achar aí alguma legislação, pode passar para a gente que a gente analisa. Tá bom? Tá ok, Ricardo. Obrigado, viu? Tem mais uma lá atrás. Acho que a gente está caminhando aí para as últimas perguntas. Opa, peraí. Boa tarde. Eu tenho um cliente que é uma transportadora, é pequenininho, né? E eu emito conhecimento para ele e ele carrega fracionado para vários clientes na mesma carga. Aí você diz para mim que fracionada eu não preciso fazer CIOT, mas ele é uma transportadora. Eu emito conhecimento para cada empresa, mas o MDF eu faço um só porque vai para o mesmo estado. O CIOT, como que ficaria? Quais são os contratantes? É um contratante só? São vários contratantes? São vários. Vários contratantes, é um carro fracionado, aí, contratação fracionada. Aí está postergado aí. Então, mesmo sendo transportadora, não tem problema. Eu não preciso fazer. Não. A questão toda é a contratação. Quem contratou? Foi uma contratação única de um transporte? Normalmente independente eu tive 4 clientes, né? Normalmente. Não confundir múltiplos embarcadores com múltiplas contratações. Porque eu posso ter um contratante só, ele retirar, e eu contratei a operação de transporte, ele retirou a carga em 10 lugares diferentes. Entendi. São 10 embarcadores. É embarque fracionado, porém a contratação é única. Não, são várias contratações. Não, aí é contratação fracionada, não é tá. Obrigada. Passa para ela para mim, por favor. Passa para ela para mim. Eu sou Fabi, eu trabalho na empresa Sucamar. Só para, assim, desatar um pouco o nó que está na cabeça da minha, principalmente. Então, carga fracionada, eu posso liberar o caminhão sem o MDF e o CIOT. E a carga que o caminhão vai assim, pegou tudo aqui para levar só para uma pessoa, eu tenho que esperar o cliente passar o MDF junto com os CIOTs. Contratação. Contratação, isso. Não é embarque, contratação. Não, só não tomar esse cuidado aí de contratação. Sim. O cliente contratou, mandou o caminhão, vai tirar uma carga completa da minha empresa. Eu espero ele passar tudo para mim para mandar tudo junto. For a contratação única, sim. Para mandar tudo junto. Fracionada não precisa. Foram vários contratantes diferentes. Uma operação, quando ele for na sua indústria retirar, ele vai retirar uma pequena quantidade que ele vai ainda passar em outras indústrias para retirar de vários contratantes diferentes. Aí é uma carga fracionada, com contratante fracionado, aí não há de se falar em emissão. Mas se ele falar assim, tira o MDF para mim, aí eu vou tirar o MDF, aí eu vou assim, eu não posso tirar, e falo assim, não, então eu não vou vender, mas tem que tirar o MDF. Aí meu patrão fala assim, vou tirar o MDF. E eu mando sem o número do CIOT no documento. Errado. Errado o quê? O MDF, sem o CIOT junto com o número do CIOT. No MDF vai ter a indicação de todas as notas fiscais e contratantes que aquele transporte está sendo realizado. Sim, é fracionado que eu estou te falando. Então, você vai trazer a relação das notas fiscais que estão naquele transporte. Mas se ele contratou o cliente, não sou eu que vou tirar. O contratante da operação de transporte, no caso aí, se tiver uma transportadora no meio, isso acontece muito quando tem uma transportadora intermediando o negócio. Essa transportadora vai emitir o documento fiscal e vai relacionar todas as notas fiscais, indicando que ali são múltiplos contratantes e múltiplos embarcadores. Isso acontece muito quando tem um intermediário nessa situação aí. Pessoal, vamos abrir, eu acho que já são 6h10, 18h10.
Eu acho que a gente pode encaminhar talvez aí para mais uma pergunta, se tiver. Aí a gente passa aí algumas considerações da mesa para encerrar. Sabendo também o seguinte, né, a gente abriu esse bate-papo, mas nós estamos trabalhando aí junto com o Ricardo, a gente fazer uma parte de treinamento, né, não ser só bate-papo, mas uma parte realmente de treinamento, orientação, explicação, né, para a gente consolidar isso. Então, eu não sei se a sua questão é pergunta, Ricardo? Não, eu gostaria de pedir a eles, se possível, para fazer uma consideração final aqui, explicando como que vai ser a fiscalização de excesso de peso com base nesses documentos eletrônicos. Porque hoje a fiscalização é quando a NTT pega e pesa o carro, né? E ali, nas notas, são declarados o peso e no MDF também. Como que vai ser isso? Fala um pouco para a gente aí do excesso de peso. A fiscalização do documento fiscal, ela pode acontecer em qualquer momento, em qualquer local. Então, assim, a resolução 258 do CONTRAN, ela deixa clara essa questão, independente da verificação desse peso por equipamento de pesagem, que é nós mais conhecido como balança, ali, na verdade, a gente não leva nem em consideração o peso declarado na nota fiscal. Porém, em qualquer momento, seja numa fiscalização eletrônica ou numa abordagem local que não seja um posto de pesagem, essa fiscalização pode ocorrer com base na declaração das partes ali do documento de embarque e pode ser lavrado auto de infração com base na documentação apresentada sem nenhum problema, independente de ter a pesagem ou não. A responsabilidade sempre da pesagem, no caso de peso, se for, no caso aí já vai ter peso declarado superior ao limite legal. Nesse caso, é a responsabilidade solidária do embarcador e do transportador. A gente já consultou, nesse caso, é solidário, a gente discutiu isso já no Denatran, chegamos à conclusão que caberia à instituição escolher quem autuaria, e essa solidariedade ficaria na esfera civil, de uma parte acionar a outra para cobrar a parte devida. Então, assim, os dois são responsáveis. O Estado pode autuar um ou outro, que não teria nenhum problema. Isso aí, em regra, o transportador. Em regra, o transportador. Quando tem um peso declarado superior, em regra, o transportador. Mas, porém, a gente está migrando para um modelo de fiscalização eletrônica, onde a autuação, com base na resolução 527 do CONTRAN, que a gente autua o proprietário e o proprietário vai indicar, vai ter o prazo legal para indicar quem é o responsável por aquela infração. Isso aí para otimizar a fiscalização, e uma vez que a gente tiver uma fiscalização eletrônica, fiscalização de peso em movimento, a gente não vai ter mais a verificação de documento ali no momento da abordagem. Logo, a gente não vai ter como identificar quem é o infrator naquele momento da constatação do excesso de peso. Aí será notificado o proprietário terá o prazo legal, são 30 dias, a gente deu mais, a resolução traz mais, ao total são 45 ou 60 dias para o proprietário informar, juntar a documentação e informar quem é o responsável pela infração. Eu ia só pedir ele para fazer uma consideração, porque o pessoal aqui tem uma sensação de que a NTT não autua aqui, porque desde 2011 a contratação de autônomo é feita, ninguém gera RPA, e tipo assim, não dá nada, né? Não gera CIOT. Mas a gente conversando de fora, você falou que isso começou realmente poucas empresas gerando e depois foi aumentando. E hoje já tem grande parte gerando, e aí agora que vai começar a fiscalização eletrônica. Fala um pouco para eles e para... A NTT desenvolveu inicialmente muito mais para controle de escoamento de safra, lá por Porto de Santos, um conjunto de antenas, nós chamamos de Canal Verde Brasil, o Ministério da Infraestrutura comprou a ideia, vai estar trazendo esse projeto, criando lá um projeto integrando as nossas antenas com outras antenas de verificação, onde a gente faz o cruzamento, verifica qual veículo, faz o cruzamento com o documento fiscal e o documento de transporte emitido, e inclusive peso, e toda a documentação exigida. Se houve o cadastro da operação de transporte, se o transportador está com a RNTRC em dia, se aquele transportador de fato é o que está fazendo o transporte, ou declarado no documento de transporte. Então, assim, essa fiscalização ocorre automaticamente em boa parte do Brasil já. Aqui não é a realidade aqui no Espírito Santo, mas certamente serão implantadas antenas de monitoramento aqui. Aqui foi escolhido até para fazer o teste pelo Ministério da Infraestrutura como
o ministro Tarcísio teve aqui questão do documento eletrônico, do documento eletrônico único. Então, assim, é interessante, certamente será, até pela facilidade aqui do Espírito Santo, onde nós temos praticamente 3 eixos rodoviários, 101 Norte, 101 Sul e 262, para chegar à Grande Vitória. Então, assim, é muito fácil, diferentemente de outras capitais, se fazer um monitoramento aí do fluxo rodoviário. Então, a tendência é a gente ter cada vez mais a atuação eletrônica e cada vez menos a atuação presencial. Pesagem, a gente já está, até um índice bem legal, a gente já está em mais de 90% de tempo de funcionamento dos nossos postos de pesagem, os 3 postos de pesagem aqui da 101. Então, assim, a gente já está fazendo a operação remota. A operação não necessariamente é com o servidor presente lá. A gente faz a operação ou do Rio de Janeiro, ou a partir de um dos postos, a gente opera os outros postos. Então, assim, é aquela questão de um posto, não sei se vai estar funcionando, se vai estar fechado, aberto. O posto está aberto, vai estar aberto sempre. A fiscalização de fuga, a gente já está autuando fuga já nas balanças aqui do Espírito Santo, exato. Então, assim, vai ter um trabalho em cima dos transportadores e dos embarcadores, com base nesses cruzamentos, para que inibir a questão de fuga, um trabalho em conjunto com a Receita Estadual, com a Receita Federal. Então, a tendência é a gente ter cada vez um cerco mais, garantir que o empresário que trabalha direito faça o seu trabalho de forma correta e inibir aquele empresário lá que tem o dolo de fazer de transgredir a lei, inibir que ele possa continuar atuando dessa forma, porque aí realmente trabalhar direito fica muito difícil enquanto a gente tem alguns trabalhando errado, praticando excesso de peso, não cadastrando a operação de transporte, sonegando impostos. Então, a tendência com a fiscalização eletrônica, que só dessa forma a gente consegue garantir uma abrangência, porque presencialmente é impossível, a gente avançar cada vez mais. A gente com servidor, operando com servidores PPV, só para exemplificar, era uma operação em torno de 40% do tempo. Então, com o servidor presente lá, que o servidor fica doente, o carro quebrou, teve algum problema, licença, férias, remotamente a gente consegue fazer essa operação em qualquer lugar do Brasil. A notificação vai para a casa do autuado posteriormente, não recebe mais na hora ali. A gente tem uma otimização do processo de pesagem também, porque os pequenos excessos, esse veículo é liberado bem mais rápido, ele não precisa nem ficar esperando a autuação. Chegou, digitalizou a documentação, foi embora liberado. Ele vai ser liberado. O veículo só precisa ficar parado se der um excesso de mais de 12 de peso bruto total ou de mais de 12,5% do eixo. Então, assim, a gente tem em torno de 40% dos nossos autos de infração estão no limite ali que o veículo não precisaria ficar retido. Então, ele às vezes fica meia hora, ele ficava meia hora parado ali no posto para receber uma notificação que não é nem para o transportador, às vezes para o embarcador. Então, essa rotina vai mudar bastante. Esse veículo com um pequeno excesso de 10 quilos, de 30 quilos, ele vai passar, ele vai ser automaticamente, não está valendo ainda aqui, o projeto piloto está lá na Magela, no Rio, que quando ele for autuado, ele vai ser autuado, o próprio painel de mensagem variada vai indicar que ele foi autuado e ele foi liberado. Então, assim, ele não vai nem entrar mais no posto de pesagem. E isso corresponde a mais ou menos 40% do fluxo de veículo. Então, assim, a gente está trabalhando de forma que a gente garanta uma velocidade no atendimento, uma otimização do funcionamento para inibir aí irregularidades e possibilitar que quem trabalha certinho, evitar de ficar preso ali na balança por muito tempo, que é prejuízo para todo mundo. Vamos ter só 2 perguntas a mais, tá? Tem o Bismarck que pediu aqui, tem ela. Aí a gente caminha para o encerramento. Aí depois a gente vê como é que a gente faz se surgir outras dúvidas. É só para a gente poder, né? Porque eu sei que se a gente ficar aqui na pergunta, a gente vai ter pergunta e resposta hoje até 10 horas, 11 horas. Bom, eu sou Elisângela, eu trabalho na WRL Transportes, nós fazemos transporte. A minha dúvida é o seguinte, essa questão da fiscalização, até mesmo com relação a entre-eixo, nós tivemos um problema que nós fomos autuados com a questão do peso entre-eixo, e vocês disseram aí que é responsabilidade do embarcador, certo? E então, o que acontece? O transporte foi efetuado em 2018,
E só chegou a notificação e a multa para mim em 2019. Vieram todas de 2018, vencendo num dia só em 2019. Então, eu queria saber se corre o risco também, no caso do CIOT, já que é desde 1980, né, e tal, era válido, se corre o risco também desse tempo que não foi transmitido, né, não foi inserido também de ter essas multas, vamos dizer, retroativas. Né? E outra pergunta também, que pode ser até boba, mas nós carregamos em muitos lugares fora do estado do Espírito Santo, que são lugares pequenos, que não às vezes não tem disponibilidade de documentos fiscais impressos. É permitido o motorista ele andar com o documento em PDF no celular ou não? Pela primeira da questão do auto de infração, o órgão de trânsito ele tem 30 dias para emitir a notificação de autuação, que é aquela primeira notificação onde você tem a defesa inicial, não há de se falar em cobrança ainda. Depois, dentro do prazo normal da Lei 9784, que são os 3 anos para movimentação e tal, pode acontecer, sim, de ter ser emitidas cobranças, multas, notificações de multas em momento posterior. Isso aí pode acontecer. Sim, não é a regra, mas pode acontecer sim. Nós tivemos recentemente, em relação a produtos perigosos, a gente teve um problema no nosso sistema, ficou com contingência durante 6 meses, 7 meses, que foram todas as notificações em conjunto. De vez em quando isso pode acontecer, mas a notificação de autuação, no caso de excesso de peso, sempre é emitida, expedida em 30 dias. No caso do excesso de peso, se for o único embarcador e o peso declarado for inferior, sim. Passa Bismarck ali, que é... Oi? Espera aí, não, é que eu tinha duas, né? Espera aí. A segunda pergunta... Não tem nenhuma previsão legal para fazer porte eletrônico desse tipo de documento, não. Então, tem que só ser físico porte mesmo. impresso mesmo. Então, vamos abrir para mais um. Eu tenho caminhões, eu tenho 5 registrados na mesma RNTRC e eu transporto pedra, rocha ornamental e volto com cerâmica. Aí, às vezes, um caminhão ele vai em uma cerâmica e coleta assim para outros 2. Se houver a fiscalização virtual e puxar uma placa lá, geralmente meus carros são bitruques, para 20 mil quilos. Se houver essa fiscalização virtual e ver lá que ele está com 30 mil quilos, como que vai funcionar isso? Sendo que uma coleta vai vir em determinado em outros carros. Na análise virtual, na análise eletrônica, vai se acessar a documentação disponível. Se verificar que tem no mesmo veículo 3 documentos ali de carga indicando que a somatória dos pesos tem um excesso de peso, poderá ser feito. Não, sim, eu quero saber assim, eu vou lá na cerâmica e retiro para 3 caminhões em um caminhão só. Aí o complemento eles vão pegar em outras. Entendeu? Aproveitando a viagem de um carro ir na cerâmica, ele vai coletar para um cliente, para outro caminhão. E depois vai distribuir e montar a carga dentro do peso exato. Aí são 2 operações de transporte diferentes. Você tem que ter a emissão do documento de transporte. Somente no MDF e no CTE com são aquela 2 placa. momentos aí, são 2 operações de transporte. Você, na verdade, está parecendo muito um redespacho aí, que você tira uma carga, leva para um lugar e redistribui essa carga. Isso é um redespacho. Na verdade, são outras operações de transporte para ter aquele momento. Tanto que o documento de transporte ele tem que indicar qual o veículo que efetivamente está com a carga nas costas. Eu falo do transportador de fato. Então, terá que emitir uma documentação de transporte para esse trecho inicial e o restante do trecho, pois terá uma nova contratação. Vamos para a última pergunta aqui com o Bismarck. Vamos lá. Olá, Bismarck. Só estava trocando uma ideia com o pessoal da empresa lá e ficou a dúvida sobre o pagamento, né, justamente o final dessa operação. No CIOT, eu informo tudo que possivelmente vai ocorrer naquele transporte ali. O valor do frete, imposto,
o vale pedágio que já foi adiantado, o adiantamento. Só que para a transportadora, né, eu não sou, segundo a legislação, obrigado a pagar por meio eletrônico. Hoje, o sistema que eu utilizo para a emissão do CTE, e a pergunta também vale para o Ivan, para a emissão do CIOT, ele não me dá a opção de pagar em carteira, pagar em... né, a não ser meio eletrônico. O sistema que eu utilizo hoje, ele não me dá outra opção a não ser meio eletrônico, que vem a ser, o mais usado é o depósito direto na conta do transportador. Nesse caso de transportadora, eu vou poder dividir, porque eu sou obrigado na emissão do CIOT emitir ele com a informação do banco, da conta bancária, né, da agência, para que fique mais fácil e mais transparente, né, isso palavras do meu instrutor no curso aqui, sobre o CIOT, para que fique mais fácil e mais transparente o rastreio dessas informações junto à Receita Federal. Eu tenho opções, né, diversas, eu posso dividir, no caso da transportadora, pagar metade em depósito em conta, metade no cartão, que seja Pancard ou qualquer outro? Então, a primeira pergunta é que você, no administrador, você não consegue informar o modelo de pagamento, né? Você faz então, por quem? No de hoje, eu consigo, né? O meu sistema é o Rodocred. Hoje, eu consigo informar a condição de pagamento. Porém, ela não me dá outra opção que não seja meio eletrônico, né, que é o obrigatório hoje, que seria para o TAC agregado e para o autônomo. E quando for para a transportadora, que não é obrigatório ser por meio eletrônico? Então, a administradora tem um prazo de 30 dias para se adequar, né? A gente já está preparado, acredito que a Rodocred ainda não. Então, no nosso sistema, você já consegue informar qual é o tipo de pagamento. Então, mas aí eu consigo dividir, eu quero pagar metade, né, que seja 50% via depósito bancário, que vai ser adiantamento, dentre outros, e a outra metade no frete, igual alguns perguntaram, eu quero pagar aí 30, 60, 90, a gente tem casos lá de transportadores que fazem frete, para a gente é 30, 60, hoje a gente paga em boleto, eu consigo informar, X, né, vai ser, porque eu sou obrigado a informar, X vai ser vale pedágio, então, depósito em conta. E o restante, em boleto. Isso é contrato, né? Se o transportador aceitou, você consegue pagar em 30, em 20 dias, adiantamento, saldo final. Isso a NTT não se mete, né? Isso é contrato seu com o seu transportador. Com relação a pagar... a NTT só quer saber qual é a forma de pagamento. E acho que... pode ter adiantamento, saldo final, saldo intermediário, só saldo final. Isso aí não interfere em nada, desde que esteja em contrato, né? Desde que não fira a tabela também. Exatamente. Minha preocupação foi até por causa da questão, né, voltando naquele assunto polêmico do CIOT complementar. Quando você falou assim, e quando ela perguntou, a gente liga um alerta. Se hoje for feita uma fiscalização, vamos fazer uma fiscalização dos CIOTs que foram emitidos abaixo da tabela, a gente provavelmente vai ter problema. Por quê? Porque eu emiti CIOT com valor abaixo, era só um complemento. Então, né, a gente já sabe que... né? Não. Mas olha só, aí é que está. Na informação do meu segundo CIOT, eu informo que ele é pertinente ao primeiro, a nota fiscal do primeiro, e eu vinculo ele toda a uma prestação anterior. E aí? Ainda bem que nós temos jurídico aqui, ó. Bem, eu acho que eu vou passar para a mesa aqui agora, pedir primeiro ao Ivan, né, para ver se tem algum comentário a fazer, alguma coisa a mais. Pessoal, só agradecer, falar que hoje a Rodecard está preparada para atender qualquer tipo de operação, tá? Seja ela transportadora, indústria, distribuidora. Eu estou aqui, tem aqui um panfleto do nosso produto, eu tenho um cartão meu. Quem quiser, fica à vontade para tirar dúvida comigo. Hoje eu estou 100% dedicado ao Espírito Santo, apesar de ser do Rio, né? Tem 2 anos que eu estou morando no Espírito Santo, voltado para atender as transportadoras e indústrias dessa região. Obrigado. Ricardo. Agradecer a participação aí, tema bem polêmico, bastante pertinente aí ao setor, principalmente de rochas.
nós vamos estar aí montando um curso, um treinamento. Eu vou gravar outro vídeo, vou colocar no canal. Vou fazer uma coisa que eu falei até com o Renato, vou ver se eu gravo um de MDFE também, porque aí vocês mandam para o cliente de vocês lá esse link e deixa o cara, ele vai ter que buscar informação, né? A NTT já falou que vai autuar, que eu posso fazer isso, gravar os vídeos, colocar lá, vocês mandam o link para eles, mandam eles estudar um pouquinho e aprender, né? Obrigado. O Alexandre, o Marcelo, Queria agradecer ao Sindicargas aqui pelo convite para poder participar desse evento. Eu acho interessante essa proximidade maior com o setor regulado. Vou passar para o Marcelo aqui para ele tecer algumas palavras. Primeiramente, obrigado, Sam, obrigado, Thales, obrigado, Ricardo, obrigado. Foi bem enriquecedor, foi bem legal aqui a discussão. A gente está sempre à disposição, é sempre um prazer. A gente, como agência, como regulador, a gente está atuando aqui, a gente está dando apoio ao mercado, isso aí é fundamental. A gente sempre busca fazer isso aí o máximo possível, apesar de que a gente, mesmo estando um pouco distante, lá no Rio a gente tem maior costume de estar junto do mercado, mas mesmo estando distante, sempre que chamar a gente, pode ficar tranquilo que a gente vem. A gente está sempre à disposição. Sempre um prazer. Agradecer e parabenizar aí pelo evento. Que venham próximos aí. Bem, em nome do Cindy Rochas, eu agradeço aí ao Ivan, ao Ricardo, ao Alexandre, ao Marcelo, né, pela disponibilidade de terem vindo para cá. Como foi dito, por exemplo, os dois saíram do Rio para cá. O Ivan saiu de férias ontem, mas conseguiu uma liberação do chefe dele para estar aqui hoje, né? A gente vê se a gente pega os slides depois, tanto o seu como, né, do Ricardo e do Ivan, para a gente disponibilizar no site do Cindy Rochas, né? E esse é o papel do sindicato. Acho que a gente tem que ouvir as demandas, buscar as demandas e tentar interagir. Nós temos tido aí uma boa receptividade com os órgãos, a gente tem conseguido dialogar algumas coisas, a gente sabe que existe um rigor que muitas vezes tem que ser colocado, existe questão de legislação, mas tivemos um exemplo recente com a Receita, uma questão de DUI antecipada para DUI normal, em que o processo levou um ano aí sendo conversado, tratado, a Receita entendendo. A gente tem conseguido ter essa, vamos dizer assim, atenção, né? A gente sabe que algumas coisas vão mudar, tem coisas que vão afetar, mas o que a gente tem que buscar é compreender e, dentro do possível, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma que não engesse, que não paralise um setor, que impacte. Porque, para o Espírito Santo, o Rochas é o quinto item, né, do Estado, em termos de exportação, de tudo. A gente responde por aqui por 82% da exportação do Brasil. Então, às vezes, alguma coisa que em algum estado não é tão relevante, aqui no estado é, e existe toda uma característica, cada um você vê que as histórias que surgem, mas tem isso, tem aquilo, e a gente tem que buscar aí realmente encontrar soluções. Agradeço a vocês, agradecer aí o pessoal de Vitória, o pessoal de Barra de São Francisco e Nova Venécia, que a galera já debandou, mas aqueles que eu não estou vendo, um abraço, tá? O vídeo vai ser disponibilizado em breve e, havendo demanda, gente, pode demandar que a gente vai tentar buscar a solução. A gente não sabe tudo, não conhece às vezes o detalhe de tudo, mas a gente consegue estabelecer uns canais aí para tentar esclarecer, aproximar as pontas para se chegar a uma posição. Obrigado a todos, uma boa noite, né? Um abraço, obrigado aí.